Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana Filha dele, sempre trazendo para você a mensagem do Senhor, para abençoar a sua vida, para que você tenha uma vida espiritual mais evoluída com Deus, para que você amplie a sua vida espiritual e isso traga muitas bênçãos para você. Esse é o nosso objetivo. Hoje nós estamos entrando aqui no nosso terceiro episódio do especial Descendência. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos filhos de Sete. Nós fizemos nos capítulos anteriores uma breve análise, não tão breve assim, a respeito dos descendentes de Adão e dos descendentes de Caim. Agora eu quero trazer para vocês, de acordo com o que Deus colocou no meu coração, um pouco sobre os descendentes de Sete, que foi um dos filhos de Adão. Mas eu quero trazer atenção para um descendente em específico. Esse descendente ele vai nortear a conversa que nós vamos ter aqui hoje. Então, por favor, preste atenção. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 5, a partir do versículo 6, nós vamos ver aqui que Sete gerou a um filho chamado Enos. E a partir dali, nós vamos ver comumente o que nós vemos nas genealogias bíblicas, o filho que gerou outro filho, viveu uma porção de tempos e morreu. O outro que gerou filhos e filhas, viveu uma porção de tempo e morreu. Aqui não é diferente, nós também vamos ver essa sequência. Se você observar aqui em Gênesis capítulo 5, nós começamos a falar aqui a respeito do versículo 6. Sete gerou a Enos. Abaixo nós vamos ver toda essa sequência. Enos gerou Cainã. Cainã gerou Maalalel. Ele, por sua vez, gerou Jared, que por sua vez gerou Enoque, que viria depois a gerar Metusalém. Antes de nós darmos prosseguimento nessa sequência de genealogia bíblica, algo muito importante que nós precisamos destacar. Essa continuação no modelo em que foi escrito, a maneira como Deus orientou Moisés de colocar essa sequência dessas genealogias aqui em Gênesis, em outros livros da Bíblia escritos por outras pessoas, mas igualmente inspirados por Deus, também vamos ver a genealogia de outras pessoas. Mas aqui eu quero chamar a atenção nessa cadência. Fulano viveu, gerou seu filho chamado determinado nome, aí vai aparecer, viveu tantos dias, aí vai falar a totalidade de dias que aquela pessoa viveu. Gerou filhos e filhas e morreu. Aí, a partir disso, esse filho que geralmente é o primogênito, que vai encabeçar ali e depois vai dizer gerou filhos e filhas. Aí vai entrar a vez dele, vai chegar a parte em que ele passa de filho para pai. E aí vai vir ali a árvore genealógica dele. Gerou filhos e filhas, viveu não sei quantos dias e morreu. Por que eu estou chamando a atenção disso? Essa sequência, essa ordem cronológica, digamos assim, ela vai se repetindo. Como nós acabamos de ver aqui, Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Aí agora é a vez do filho dele. Enos viveu 90 anos, gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Aí agora chega a vez do filho dele. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. E aí ali vai falar de Cainã, que ele teve filhos e filhas, os dias que ele viveu e morreu. Presta atenção nessa sequência. Essas pessoas estão sendo aqui nominadas, elas estão tendo ali o seu período de vida contados, geraram filhos e filhas,
mas o final é o mesmo, e morreu. Ali acabou a sua parte, ali acabou a sua participação. Morreu. Todos esses tiveram o mesmo desfecho. Mas eu falei que tem um personagem aqui que ele vai nortear mais essa pregação que nós estamos fazendo hoje. E nós vamos chegar nele agora. Lá no versículo 22 do capítulo 5 de Gênesis, está escrito o seguinte: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Aí o texto continua. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa expressão, e já não era, eu já vi outras traduções dizendo, e já não foi visto, porque Deus o tomou para si. Enoque não experimentou a morte que os seus antepassados experimentaram. O seu pai, o seu avô, aqueles que vieram antes de si. Nós acabamos de ver a ordem cronológica da vida dessas pessoas se resumindo ao mesmo final. Morreu. Viveu, gerou filhos e filhas, ao todo teve essa quantidade de dias e morreu. Todos eles, de maneira sequencial, vieram nessa padronização genealógica. Viveu, gerou filhos e filhas, teve um total de dias e morreu. Mas quando chega a vez de Enoque ser mencionado, há uma ruptura nessa ordem. É aí que eu quero chamar a atenção de vocês. Enoque traz uma ruptura. Enoque, ele é um divisor de águas nessa ordem triste, lamentável, mas que é fruto do pecado. De alguém que gera filhos e filhas, vive um quantitativo de dias, mas no final morre. Todos esses personagens nós vimos o final sendo o mesmo, mas Enoque, ele vai trazer uma virada de chave, o que nós chamamos de divisor de águas. Enoque é esse divisor de águas na sua linhagem. Na descendência ali dos seus antepassados, Enoque, ele é o divisor de águas, e eu costumo chamar também de ele é o fósforo que desce. Por quê? Eu não sei se você já viu, é uma imagem muito conhecida, é uma sequência de fósforos. Eles estão enfileirados e um deles está aceso e, por consequência, ele vai acendendo o próximo, e o próximo vai acendendo o próximo, e o próximo vai acendendo o próximo. Assim, todos os fósforos vão sendo queimados, porque um vai queimando o seu próximo. Até que em determinado momento, um fósforo é posicionado para baixo. Esse é o fósforo que desce. Ele pausa, ele interrompe toda aquela sequência incendiária que estava acontecendo. Ele desce, aquele fogo para, e a partir dele, os que vierem após ele não serão queimados. Esse é o fósforo que desce. Se você nunca viu essa imagem, tenta pesquisar na internet. Uma sequência de fósforos é aquele que desce. E eu sempre chamo de o fósforo que desce. Isso é algo muito impactante, que tem tudo a ver com a história de Enoque. Enoque foi esse fósforo que desceu. Todos aqueles que vieram antes de Enoque estavam numa ordem muito específica de vida e morte. Eles viveram, geraram filhos e filhas e morreram. Mas uma informação vai trazer toda a diferença para que a gente possa compreender o porquê Enoque foi o divisor de águas. O porquê Enoque foi esse fósforo que desce. Quando nós lemos aqui no versículo 22 do capítulo 5 de Gênesis, o texto é muito claro. Andou Enoque com Deus. Andou Enoque
com Deus. Essa menção você não encontra na história dos seus antepassados, esses que nós acabamos de ver. Um gerou o outro, gerou filhos e filhas, viveu e morreu. Um gerou o outro, gerou filhos e filhas, viveu e morreu. Essa menção você não encontra na vida dessas outras pessoas. Mas quando chega a vez de Enoque ser mencionado, tudo levaria a crer que com ele aconteceria a mesma coisa. Enoque gerou filhos e filhas, ao todo viveu uma quantidade de dias e morreu. Tudo nos levaria a crer que com Enoque se repetiria o que aconteceu com os que vieram antes dele. Afinal de contas, aconteceu com os que vieram antes dele. E a mente humana, ela é uma mente muito óbvia. E eu sempre deixo claro que Deus não é óbvio. Mas a mente do ser humano é muito óbvia. Então nós vamos até de uma maneira automática reproduzindo aquilo que aconteceu. Você não para muito para raciocinar, a sua mente ela meio que decodifica algo que já aconteceu, então necessariamente vai acontecer de novo. Então é muito provável que alguém que ainda não conhece essa história de Enoque, lendo essa parte da Bíblia, seja de maneira até involuntária pela sua mente levado a crer que com Enoque vai acontecer a mesma coisa. Ele viveu, gerou filhos e filhas, teve uma quantidade de dias e morreu. Provavelmente foi o que aconteceu, porque aconteceu com aqueles que vieram antes dele. Mas o texto nos deixa claro uma informação que vai fazer toda a diferença na vida de Enoque. Andou Enoque com Deus. E o resultado disso nós vemos lá no versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era visto, porque Deus o levou para si. Deus o tomou para si. Deus se agradou tanto da maneira de viver de Enoque que o Senhor o tomou para si e o levou para estar com ele. E Enoque já não foi mais visto. Você não vai encontrar na menção de Enoque e morreu, assim como você vê naqueles que vieram antes dele. Você encontra todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era visto, porque Deus o tomou para si. Aí logo no versículo 25, nós já pulamos para a história do filho de Enoque. Você não encontra na história de Enoque menção e morreu, como você encontra com o pai de Enoque, o avô de Enoque e todos os que vieram ali antes de Enoque. Você vai encontrar no finalzinho da descrição de cada um e morreu. Mas quando chega a vez de Enoque ser mencionado, a Bíblia não vai dizer e morreu. A Bíblia vai dizer: o Senhor o tomou para si. Só que veja bem, após acontecer isso com Enoque, nós acabamos de dizer que a história ela vai voltar para o eixo. Então lá no versículo 25 nós vamos ver a história do filho do Enoque. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Olha a guinada que a história está dando. É como se o trem da morte viesse no trilho. E ele vai colocando nos vagões todos aqueles. Colocou o bisavô de Enoque, colocou o avô, colocou o pai. Aí quando chegou no Enoque, esse trem da morte, ele mudou o trilho. Mas quando chegou no filho do Enoque, ele voltou para o trilho. E aí ele coloca o Metusalém em um dos seus vagões também. Ele desvia de Enoque, mas depois esse trem da morte volta para o trilho e vai levando aqueles que vierem depois. Aí você pode parar para questionar, mas
O que aconteceu com Enoque para esse trem da morte sair do trilho, desviar de Enoque? Mas depois de Enoque, ele volta para o trilho e pega o filho de Enoque também. Nós estamos aqui há 3 episódios falando a respeito de descendência. Descendência, herança, legado. Aqueles que vêm e virão depois de nós. E nós chegamos hoje no capítulo 3, e eu gosto muito de falar sobre Enoque, apesar de termos poucas informações sobre ele na Bíblia, mas são poucas e suficientes. Com Enoque, por mais que seja breve o comentário sobre ele, é suficiente para abençoar a nossa vida e a nossa postura diante de Deus. Enoque foi um divisor de águas na sua linhagem. Enoque foi o fósforo que desceu, mas veja só, Enoque não impediu que o próximo depois dele viesse a ser queimado. Aí você pode parar para pensar, mas o que deu de errado? Todo mundo antes de Enoque estava vindo morrendo. Chegou em Enoque, ele não morreu. Mas a partir de Enoque, o filho dele vai morrer. Mas Metusalém era descendente de Enoque. Metusalém era filho de Enoque. O que aconteceu para que esse filho morresse? O que aconteceu para que Metusalém também não fosse tomado por Deus, como seu pai Enoque foi? Você não encontra na descrição de Metusalém, e andou Metusalém com Deus. A Bíblia, eu sempre digo que os detalhes dos textos bíblicos, eles enriquecem o texto. E nada que está mencionado na Bíblia está ali por acaso, para encher espaço, para ocupar uma linha. Tudo que está mencionado na Bíblia é relevante. É por isso que é um livro que não é para ser lido, é para ser interpretado. Você precisa buscar em Deus que o Senhor te dê sabedoria e te capacite para que você interprete a palavra dele da maneira que convém, da maneira correta. Tudo que está na Bíblia é de extrema importância de nós nos aprofundarmos, de nós observarmos e levarmos em consideração. Essa informação de que Enoque andou com Deus, e em seguida, no outro versículo, isso vai ser corroborado. Andou Enoque com Deus e já não era visto, porque o Senhor levou para si. Foi muito taxativo. Enoque tinha uma vida em constância com Deus. Quando o texto diz que Enoque andou com Deus, o texto não está dizendo que Enoque, em um dia determinado da sua vida, ele andou com Deus, ele esteve com Deus, ele orou a Deus, ele cultuou a Deus. O texto nos mostra que era parte da vida, da existência de Enoque, o seu andar contínuo, produtivo, crescente, constante com Deus. Afinal de contas, o Senhor conhece o nosso coração, a nossa integridade, a nossa verdade. Nós podemos enganar o mundo inteiro, até nós mesmos, mas a Deus ninguém engana. Quando o Senhor olha para o ser humano, o Senhor nos vê nus, transparentes, Ele vê o que tem em nós. Ninguém engana a Deus. Se Enoque fosse uma pessoa maliciosa e quisesse parecer algo que não era, o Senhor saberia e não permitiria que Moisés colocasse qualquer observância de honra no nome de Enoque. Afinal de contas, honra a quem dá honra. Deus não honra a quem não honra. Então, quando o Senhor inspirou Moisés a escrever Gênesis e trazer os detalhes, afinal de contas, Moisés ainda não era nascido quando Enoque andou com Deus. Mas quando o Senhor inspira Moisés para escrever a respeito de algo que ele mesmo não viveu, porque ele não estava ali presente ainda, o Senhor traz detalhes que são muito relevantes
Para pensar que quem foi ditando Gênesis para Moisés foi Deus. Uma coisa é Moisés escrever sobre as pragas. Deus ousou junto com seu irmão Arão. Uma coisa é Moisés escrever sobre a abertura do mar. Ele estava lá. Uma coisa é Moisés escrever sobre como o rosto dele ficou iluminado por conta da presença de Deus. Uma coisa é Moisés escrever como foi triste a feitura, a construção do bezerro de ouro. Uma coisa é Moisés escrever sobre o que ele viveu. Outra coisa é Moisés escrever sobre o que aconteceu antes dele. Deus foi ditando e Moisés foi escrevendo. Deus foi inspirando e Moisés foi relatando, porque ele não viveu aquilo. Então esse detalhe, andou Enoque com Deus, quem trouxe esse detalhe foi a própria boca de Deus através das mãos de Moisés. Olha que detalhe enriquecedor. Moisés não estava relatando o que ele viveu, Moisés relatou o que Deus mandou ele colocar. Moisés, escreve aí. Enoque andou comigo e foi por isso que eu o levei para ficar comigo. Escreve aí, Moisés. As pessoas precisam saber disso. É algo verídico, é algo legítimo, é genuíno. Então veja que a postura de Enoque para com Deus fez toda a diferença e o livrou daquele final que aqueles que vieram antes dele não foram livrados. Agora, para a gente se encaminhar para o final, vamos falar um pouco de Metusalém. Como filho de Enoque, e eu volto a dizer, a mente humana é muito óbvia e é muito precoce, acelerada, nós poderíamos pensar, é óbvio que ele também foi levado. Afinal de contas, ele foi filho de Enoque, o homem que andou com Deus e não viu a morte. Que honra ser filho desse homem, mas não basta ser filho. A salvação e o relacionamento com Deus são individuais. Eu costumo dizer aqui em casa que a salvação não é no atacado, é no varejo. E relacionamento com Deus também é assim. Não é no atacado, é no varejo. Não adianta o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, até mesmo ao contrário, o seu filho ou o seu neto, o seu primo ou o seu tio, ou o seu padrinho, não adianta o seu bisavô ter um relacionamento íntimo com Deus se você não tiver o seu. Não tem como você ir na aba de outra pessoa. Quando falaram para aquele carcereiro lá em Atos, se você crê no Senhor Jesus, será salvo, você e sua família, a gente precisa ter muito cuidado. Volto a dizer, a Bíblia não deve ser lida, mas interpretada. Ali não significa que bastava apenas o carcereiro se converter, que de uma maneira em atacado toda a família iria ser salva. É que é algo que é uma consequência comum de acontecer. Uma pessoa na família se converte, é comum que, por consequência, em determinado momento, outra pessoa daquela casa venha se converter. Em determinado momento, outra pessoa daquela casa venha se converter. É comum, não acontece sempre, infelizmente, mas é comum. É comum porque quando alguém leva luz para dentro de uma casa escura, isso ilumina todos que estão na casa. Quando uma pessoa se converte a Jesus dentro daquela casa, ela está levando luz para aquela casa. As pessoas vão começar a ver uma mudança no seu comportamento, na sua maneira de ser, nos seus gostos, nos seus posicionamentos, nos seus valores, na sua ética. Essa mudança, ela tem todo o poder de ir gerando mudança nos outros moradores daquela família, sim. Então, será salvo tu e tua casa, é como se ele estivesse dizendo, olha, através da tua conversão, é muito provável, tem grandes chances que a tua casa toda seja salva. E aconteceu. Mas não porque foi necessário que um aceitasse a Cristo, mas através daquele um,
os outros aceitaram. E aí, o que tinha sido dito para o carcereiro, como uma profecia, acabou se cumprindo. Todos naquela casa foram salvos e batizados. Não porque um se converteu, mas porque a partir da conversão daquele, os outros creram também. E por conta dessa crença em cada um, toda a casa foi salva e se converteu. Veja que precisa da participação de cada um. Não era suficiente que Enoque tivesse andado com Deus para que seu filho Metusalém também fosse levado para junto de si, para junto do Senhor. Ele precisaria ter ali o seu caminhar com Deus. E, gente, eu vou falar uma coisa. O que Enoque viveu com Deus não foi uma caminhada qualquer, como se houvesse caminhada qualquer com Deus. É uma maneira de falar. O que Enoque viveu com Deus foi algo profundo, foi algo legítimo, que Deus reconheceu. Às vezes fazemos coisas que achamos que o Senhor vai reconhecer. Nós vimos, por exemplo, no episódio anterior, no segundo episódio, Filhos de Caim, nós vimos o comportamento de Caim, achando que iria ser aceito por Deus, mas não foi. Às vezes a gente pode até achar que vive em caminhada com Deus, mas talvez Deus não esteja reconhecendo aquilo que você chama de caminhada com Deus. Talvez você seja uma pessoa muito ativa no seu meio eclesiástico. Talvez você seja uma pessoa que tem a sua vida espiritual sempre muito ocupada. Então, talvez isso te dê a impressão de que a tua caminhada com Deus é efetiva, é produtiva, é eficiente, mas talvez para Ele não seja. Então eu estou destacando, é claro que é importante a nossa vida na igreja, os nossos afazeres, a nossa vida espiritual ativa, tudo isso é importante e legítimo, mas nós precisamos sempre, o que eu já disse aqui antes, a autoanálise constante. Vez ou outra, se não der para fazer uma autoanálise todos os dias, tenta pelo menos 2 vezes na semana, pegar alguns minutinhos, parar e analisar o que você tem vivido. Em todas as esferas, não apenas na sua vida espiritual, mas em todas as esferas, porque uma reflete na outra. Nós precisamos observar, nós precisamos nos autoanalisar. Talvez a vida do outro esteja em dia no seu checklist, mas talvez a sua esteja lá embaixo no rodapé de tarefas, esteja pendente. Nós precisamos nos autoavaliar. É muito importante. O que Enoque viveu com Deus foi algo real, intenso, profundo, a ponto do próprio Deus reconhecer. Eu volto a dizer, Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, não viveu, não foi testemunha ocular do que Enoque viveu. Mas Deus inspirou, encheu Moisés de inspiração e o Senhor foi orientando Moisés o que ele deveria escrever. Ele não viveu aquilo. Uma coisa, Moisés escrever as pragas no Egito, ele viveu. Outra coisa, Moisés escrever o que está lá em Gênesis, ele não viveu. Então, o próprio Deus reconheceu a caminhada de Enoque. O próprio Deus falou para Moisés, Moisés, escreve. Moisés, quando você for ali na genealogia, você vai passar por Adão, Caim, os filhos de Sete, mas quando chegar ali no Enoque, Moisés, coloca uma observação ali no meu servo. Fala que ele andou comigo. Coloca lá que ele andou comigo e foi por isso que eu o levei, Moisés, porque quem for ler esse livro vai achar estranho, mas morreu, fulano morreu, e chegou na vez de Enoque,
Não está falando que ele morreu. Aí pulou para Metusalém. Morreu. Ué, será que Moisés esqueceu de escrever sobre a morte de Enoque? Por que está incompleto? Então as pessoas podem ter dúvidas a respeito do que aconteceu com o Enoque. Então, Moisés, coloca lá essa observação. Enoque andou comigo. Foi por isso que eu o levei para junto de mim. Assim, quando as pessoas forem ler Gênesis, elas vão entender o porquê que não está mencionada a morte de Enoque. Porque ele não morreu. Eu o levei para mim, porque eu me agradei dele, porque ele andou comigo. Enoque fez diferença. Enoque foi um descendente que fez diferença, mas o seu filho morreu. Talvez o seu filho não tenha aprendido tanto com o pai, a ter uma vida e uma caminhada tão intensa com Deus. E para finalizar, eu deixo essa reflexão. No vídeo anterior, se você não acompanhou, acompanhe, por favor. Nós falamos a respeito disso. Será que a maneira como você tem vivido vai fazer com que o seu descendente seja uma reprodução, digamos assim, uma versão, digamos assim, melhorada ou piorada sua? E ali nós trouxemos alguns elementos, né, bem específicos, para não ficar parecendo que o seu descendente vai ser um rascunho seu. Então, assista aí o vídeo anterior, capítulo 1, capítulo 2, hoje nós estamos no capítulo 3, mas eu quero terminar esse vídeo deixando essa reflexão. Enoque fez do jeito certo e ele recebeu a sua recompensa. Mas o filho de Enoque não teve o mesmo desfecho. Ele voltou àquele ciclo de morte que o pai tinha rompido. Estava vindo ali uma sequência. Morreu. Aí chegou em Enoque. Deus o levou para si. Não morreu. Aí agora volta para o filho de Enoque. Morreu. O que a gente pode parar para pensar nisso é que apesar de Enoque ter sido um divisor de águas e pela conduta dele, ele ter quebrado aquele ciclo de morte, isso o livrou de ver aquela morte física como os seus anteriores, mas não foi suficiente para que o filho dele tivesse uma postura diferente. O fósforo que desce, ele surte efeito quando ele evita que o próximo seja queimado. Enoque não conseguiu evitar que o seu filho, o fósforo que vinha depois dele, fosse queimado. Mas não por culpa dele, porque talvez o seu filho não tenha absorvido com o seu pai o suficiente para também ter uma caminhada com Deus, porque Deus é justo. Se duas pessoas andam de maneira íntima, legítima com Deus, o Senhor não tem por que tomar uma para si e a outra deixar para a morte. É claro que Ele é Deus. Ele pode, do mesmo barro, fazer um vaso para a honra e um vaso para a desonra. É claro que Ele é Deus e na Bíblia Ele diz: terei misericórdia de quem me aprover, de quem eu quiser ter misericórdia. É claro que Deus pode sim pegar um fiel, tomar para si, e pegar outro fiel e deixar morrer. Ele é Deus, Ele pode. Mas fazendo aqui uma análise geral a respeito disso, talvez Metusalém não tenha aprendido tanto com o Enoque, seu pai. Talvez, mesmo que Deus não tomasse Metusalém para si, mas se ele tivesse tido uma vida assim tão fiel junto a Deus como o seu pai Enoque teve, talvez o Senhor falasse para Moisés: Moisés, apesar de eu ter escolhido não tomar Metusalém para mim, como fiz com seu pai Enoque, mas coloca também uma observação aí na vida de Metusalém. Foi fiel a Deus e seguiu os passos de seu pai Enoque. É muito comum, lá no livro em que fala dos reis de Israel, lá onde nós vamos ver ali aquelas mudanças de trono, é muito comum ver, seguiu os pés de seu pai e fez o que era mal aos olhos do Senhor.
fez o que era pior do que os seus anteriores. É muito comum nós vermos essas menções. Alguém que seguiu os passos do seu pai e fez algo ruim. Nós vemos lá o Salomão que não conseguiu seguir à risca os passos do seu pai Davi. Então é muito comum que a Bíblia faça essa comparação quando o filho segue ou não segue os passos do pai, seja para o bem ou para o mal. Por isso me leva a crer que Metusalém não foi assim tão aprimorado com o seu caminhar com Deus. Isso me leva a crer, baseada nessa forma em que a Bíblia está proposta, né? É comum nós vermos essa comparação. Aquele filho andou no caminho do seu pai, aquele filho reproduziu o que o seu pai fez, aquele filho conseguiu piorar o que o seu pai fez. Nós vimos aqui no episódio passado que o Lameque, que é outro Lameque, não é o que nós falamos hoje, que é descendente de Caim, ele acabou reproduzindo e conseguiu piorar o que Caim já tinha feito. Mas isso está no episódio 2, é só você assistir. Então vamos focar aqui para a gente concluir o episódio 3. Então é muito comum na Bíblia fazer essa menção de que o filho reproduziu o que o pai fez, seja para o bem ou seja para o mal. Então isso me leva a crer, em base de tudo isso, que Metusalém provavelmente não foi assim tão dedicado, tão aprofundado na sua caminhada com Deus como seu pai Enoque. Então, gente, é muito importante nós entendermos que por mais que nós tenhamos uma vida com Deus, por mais que nós tenhamos uma intimidade com o Senhor, por mais que nós tenhamos uma caminhada firme com Deus, isso pode trazer benefícios para nós, como gerou benefício para Enoque, mas não necessariamente vai gerar benefício para os nossos descendentes. Nós precisamos pensar não apenas no nosso relacionamento com Deus, mas o que esse relacionamento pode gerar de benefício para os nossos descendentes. Afinal de contas, como nós já falamos aqui, a salvação é individual, mas o aprendizado é coletivo. A conversão é individual, mas o legado é coletivo. A melhor herança que nós deixamos para os nossos descendentes é o amor a Deus, mas isso é algo construído em indivíduo para indivíduo. Nós ensinamos a palavra de Deus e a partir dessa palavra, ela vai gerando em nós amor para o Senhor. Então, para nós finalizarmos aqui o vídeo, e eu disse que dentre esses descendentes, um iria nortear essa nossa reflexão desse episódio do especial que nós estamos fazendo da descendência. O Enoque andou com Deus e o Senhor o levou para si. Ele não viu a morte, mas logo em seguida seu filho Metusalém, como está na minha versão, Metusalém, ele passou pela morte. Por mais que fosse filho de Enoque, por mais que ele provavelmente tenha ouvido histórias sobre o seu pai, nossa, seu pai foi um homem de Deus, seu pai andava com Deus de uma maneira tão verdadeira que o Senhor levou para ele, nunca mais foi visto. Imagina Metusalém crescendo, ouvindo falar do seu pai. Mas aconteceu alguma coisa na vida de Metusalém, que ele também morreu. Nós precisamos, no momento em que estamos investindo na nossa vida espiritual, enquanto estamos investindo na nossa vida espiritual, também nos importar de investir na vida espiritual dos nossos descendentes. Aquilo que eu vivo precisa ser algo tão legítimo que vai contagiar o meu descendente. É claro que as escolhas são individuais. É claro que, infelizmente, uma pessoa que teme a Deus, lá na sua descendência, pode ser na segunda, na terceira, na quarta, na quinta descendência, na quinta geração, pode ser que, infelizmente, alguma coisa aconteça e algum dos seus descendentes faça uma escolha errada. E
não se agrade no Senhor e, por sua vez, o Senhor não se agrade dele. Pode ser, isso é algo muito triste. Infelizmente, acontece tanto, às vezes até na família de pastores. O seu filho, o seu neto, o seu bisneto ou alguém da sua geração lá da frente talvez não creia em Deus, talvez vá viver de uma maneira tão abominável aos olhos do Senhor. É triste, mas infelizmente pode acontecer. Mas a gente minimiza os riscos quando nós investimos na vida espiritual dos nossos descendentes. Nós minimizamos, nós diminuímos cada vez mais a possibilidade de que um descendente venha a sair do caminho do Senhor. Nós aumentamos as chances de que a nossa descendência permaneça firme no caminho com Deus. Isso tem a ver com herança de valor, muito mais do que preço. Herança de valor. Quando você vive e você deixa na sua prática de vida o andar com Deus, o viver com Deus de uma maneira sincera, você está aumentando a probabilidade de que seus descendentes não se desviem do caminho do Senhor. Como nós falamos no capítulo anterior, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho. Não é ensina a criança o caminho que ela deve andar. O caminho é aquele lá, eu não estou naquele caminho, eu não estou seguindo aquilo, mas você vai por ali. É o famoso faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Eu já ouvi muito isso e não funciona. Então, ensina a criança no caminho, enquanto você anda com ela, enquanto você vai vivendo aquilo no caminho. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. No caminho, você está junto, você está vivendo junto, você está fazendo também. Ela está vendo o exemplo. Até envelhecer, não vai se desviar. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Que Deus abençoe sua vida. Peço que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas venham a ser abençoadas e também venham a conhecer mais de que maneiras elas podem abençoar hoje a descendência que elas terão no futuro. Que Deus te abençoe.